trazer para vocês o tema sobre técnicas de processamento de imagens, tratamento e processamento de imagens, que foi o assunto que eu estudei no meu mestrado, e de onde a gente consegue também, dentro da área de ciência da informação, tratar de muitos aspectos, porque a imagem não é só o que a gente vê, né? Tem muitas coisas que estão por trás da imagem. Bom, então, primeiramente, a definição da imagem digital. O que é uma imagem digital, né? A imagem digital, ela é uma função bidimensional de intensidade da luz, né? Uma função f de x, onde x e y denotam as coordenadas espaciais num plano, né? E o valor de f em qualquer ponto é proporcional ao brilho ou os níveis de cinza da imagem. Então, aqui como exemplo, temos uma imagem, que seria uma fotografia, por exemplo, imagem contínua. Quando essa imagem é digitalizada, ocorre a amostragem, né, o processo de amostragem, que seria a divisão dessa imagem em x e y, né? Quantas coordenadas teria no x, quantas coordenadas teria no y. Após a amostragem, ocorre o processo de quantização, que é a parte da transformação dos níveis de cinza em valores, né, da imagem, onde cada um desses valores é um pixel da imagem. Então, se a gente aumenta bastante a imagem, a gente começa a ver os quadrados dessa imagem, os quadradinhos, que são os pixels, né? Os pixels são a menor unidade de informação de uma imagem, é a informação que tem dentro da imagem, que a imagem carrega. Então, esses pixels, na hora de armazenar essa imagem no computador, numa mídia de armazenamento, ocorre uma matriz, né, de linhas e colunas, onde cada posição dessa matriz é a informação de cor dessa imagem. Então, nos níveis de cinza, depende do tamanho da imagem. Se for uma imagem de 8 bits, por exemplo, temos 2 elevado a 8, 256 níveis de cinza diferentes. Onde o 0 é o preto e o nível o mais forte, que é o 255, é o nível branco, é a cor branca. E o intervalo entre esses números seria as escalas de cinza. Isso, então, aqui seria a parte de codificação dessa imagem. E a imagem digital colorida, como que funciona? Ela é um pouco diferente a forma de armazenamento, porém ela também ela mostra informações de cor, também ela disponibiliza informações de cor. Então, os pixels da imagem colorida não contêm informação de cor, mas tem um índice, né, da localização da informação de cor de uma outra tabela, de uma outra matriz. Então, a imagem teria os índices de uma nova matriz, onde cada índice vai armazenar informações de RGB, que é o vermelho, o verde e azul, que é um sistema de cores aditiva de imagem, onde a soma desses itens, né, desses canais de cores, dá o valor de uma cor. Então, aqui, por exemplo, nesse índice 3, teríamos a soma de 0,36 de vermelho, 0,21 de verde e 0,32 de azul. Então, a soma dessa graduação de RGB vai dar uma nova cor, que é a cor do pixel em questão, onde está sendo armazenado aqui. Então, a imagem ela é dotada de bastante informação, né? Por isso que a gente tem as técnicas de processamento. Bom, se tratando de imagens, essa imagem também ela tem uma espécie de ciclo de vida, né? Na verdade, ela tem um ciclo de vida. Se baseando no ciclo de vida de dados proposto pelo professor Ricardo Santana, né, que é a utilização de uma delimitação de fases envolvidas no acesso e uso dos dados, onde o ponto central são os próprios dados, e onde é utilizado como forma de evidenciar os diferentes momentos, fatores envolvidos no processo, foi colocado aqui como forma os dados imagéticos, em cima desse modelo. Em cima desse modelo que o professor Ricardo propôs, tá? Onde os dados, eles passam por algumas fases, como a fase de coleta, a fase de armazenamento, recuperação e descarte. Tendo como alguns fatores envolvidos também privacidade, integração, a qualidade, os direitos autorais, a disseminação e a preservação desses dados. Então aqui foi trabalhado em cima de dados de imagem, esse ciclo de vida. Então na fase de coleta dos dados de imagem, na coleta de dados imagéticos, né? A fase de coleta de dados é a fase de obtenção da imagem, tá? Que a gente pode obter através de equipamentos digitais, como fotografias, câmeras de vídeo, scanners, aparelhos de raio-x, microscópios eletrônicos, aparelhos de ultrassom e radares. Então, a fase de coleta, a gente tem que levar em consideração
algumas premissas. No caso de se tratando de imagem, teríamos que abordar a fonte de aquisição da imagem, né? Que seria o objeto, a pessoa, o lugar fotografado, como que será feita a captura da imagem, se essa imagem conseguiu captar os elementos necessários, o formato dessa imagem, que existem vários formatos disponíveis para a imagem, os riscos de privacidade para os indivíduos que estão presentes nessa imagem, ou as entidades, se houve permissão de coleta, a procedência e o acesso no futuro, após o armazenamento. Isso seria a fase da coleta dos dados de imagem. Temos também a fase de armazenamento de dados de imagem. Como vimos, o armazenamento é uma série de informações que são presentes pelos pixels, né? Então, as imagens digitais, elas podem ser armazenadas em dispositivos de armazenamento não voláteis, que é aqueles dispositivos que vão preservar as imagens ou os dados, né, sem você perder. Você desliga o computador, você liga novamente e aqueles dados estão lá. Como o disco rígido, que são os meios magnéticos, os CDs, DVDs, que são os meios ópticos, pendrive, cartão de memória e alguns modelos de disco rígidos, que são SSDs, que são meios eletrônicos, né? Na fase de armazenamento desses dados, temos algumas outras premissas que devemos considerar. Por exemplo, qual será a estrutura física e a parte lógica de armazenamento desses dados? Quais são os parâmetros de amostragem e quantização, né? Que seria lá a divisão do x e y, quantidade de pixels, resolução da imagem. Quais são os metadados da imagem? O pré-processamento da imagem, como vai ser feito, como vai ser armazenado, né? E o armazenamento de representações e descrições da imagem. Eu vou mostrar para vocês mais na sequência algumas formas de representação e descrição dessa imagem que são obtidas dos pixels, que são armazenadas também para a posterior recuperação. Como persistir esses dados, né, sobre a coleta para garantir o contexto da obtenção? Se esses dados obtidos através da imagem digital podem representar um risco à privacidade dos indivíduos e das instituições que foram referenciadas através dessa imagem. Se há o direito de armazenar esses dados de imagens e se os fatores para sua utilização ao longo do tempo estão sendo mantidos. A fase de recuperação seria a fase de obtenção desses dados após eles estarem armazenados na fase anterior, né? Então, como que vai ser encontrado esses dados, acessados e interpretados? Devemos considerar outros fatores, por exemplo, o público-alvo e a necessidade informacional desse público. Se o acesso vai ser feito por uma base de dados de imagem, né, se vai estar disponibilizado aberto ou não, o processamento pelos quais essa imagem irá passar. Então, você recuperou a imagem, o que você vai fazer? O que você vai fazer através do uso desses dados, né? Existem alguns algoritmos de segmentação, representação e descrição, que eu vou estar falando na sequência. Quais informações poderiam ser recuperadas através de algoritmos de processamento de imagens e de visão computacional? Os riscos à privacidade dos indivíduos ou entidades referenciados pelos conteúdos dessas imagens recuperadas, pois podemos extrair informações que estão intrínsecas, né? Como operacionalizar a integração entre os dados de imagem e outros conjuntos de dados? Então, existe uma fase que é a fase de reconhecimento e interpretação, onde os dados das imagens, que são esses dados vindos dos pixels, podem ser relacionados a bases de conhecimento. Como garantir os elementos que sustentam a qualidade dos dados de imagem disponibilizados? Se há o direito de disponibilizar esses dados? Como viabilizar que eles sejam encontrados, acessados e passíveis de interpretação? E se esses processos, esses procedimentos de recuperação serão estáveis? Dentro do ciclo de vida dos dados também tem a fase do descarte, tá? Porém, para dados de imagem, temos dois tipos de descarte. Pode ser em bloco, que seria a exclusão total da imagem dentro de uma mídia de armazenamento, você excluir a imagem como um todo, ou por um recorte, que você estaria recortando a imagem. Então, você estaria perdendo informação, porque você está recortando, diminuindo essa imagem, provocando uma imagem menor, de tamanho menor. Então, conseguiríamos fazer esses dois tipos de descarte dos dados de imagem. Bom, aqui começamos mais a parte do processamento de imagens, que percorre essas fases, né? Então, temos o início, a aquisição da imagem, que falei já um pouquinho, o pré-processamento, eu vou estar falando agora na sequência, a segmentação, representação e descrição, reconhecimento e interpretação e o resultado.
Essas fases podem utilizar de bases de conhecimento para se relacionar com os dados obtidos das imagens. Temos 3 níveis de processamento. O processamento de nível baixo, ele visa a remoção de dados indesejáveis da imagem para um posterior processamento. Então, seria a fase de retirar ruídos da imagem, realçar algumas partes, suavizar. A parte de processamento em nível médio seria a identificação de formas significantes dentro dessa imagem, que seria aquilo que você precisa extrair da imagem. Então, identificação de objetos, curvas, retas, medidas. E tem o processamento em alto nível, que é o relacionamento ou a comparação da imagem com algum banco de conhecimento. Então, você poder relacionar os dados obtidos com algum banco de conhecimento. Então, são os algoritmos de recuperação por conteúdo, tem o image mining, mineração de dados de imagens. Aqui, um pouquinho sobre como funciona o processamento de baixo nível. Tá? O processamento de baixo nível, ele vai explorar dados redundantes dessa imagem. Tá? Que seria o quê? Pixels numa região da imagem que são aproximados ou iguais. Tá? Essa fase é utilizada para recuperar algumas estruturas da imagem, é o pré-processamento, é a fase onde vai ser trabalhado a imagem para melhorar essa imagem para o futuro processamento. Então, utilizamos, por exemplo, para entender um pouco mais sobre a composição da imagem, o histograma. O histograma ele é um gráfico que usa a frequência de pixels, dos níveis de intensidade de pixel de uma imagem. Então, ele é montado através dos pixels que estão presentes na escala de cinza aqui, quais são os pixels e a frequência, que é o quanto que esses pixels aparecem dentro da imagem. Esse é um gráfico, o histograma ele é um gráfico, de modo que se ele tiver mais, as barras maiores estiverem aqui para o final, é uma imagem mais clara, ela tem mais níveis de cinza próximos ao branco, se estiver por aqui. E aqui seriam os níveis de cinza mais escuros, próximos ao zero. Então isso dá uma informação global da imagem. Tá? Existem algumas operações que podemos fazer a nível de histograma, que é a parte de pré-processamento. Aqui também temos o histograma da imagem colorida. A imagem colorida, o histograma dela é realizado, são 3 histogramas, cada um para um canal diferente. Né? Então extraímos o histograma, aqui é o histograma da parte das escalas de cinza, aí temos o histograma do nível de cor vermelho, que é do REG, RGB. O histograma do verde e o histograma do azul. Então, o histograma da imagem colorida vai estar colocando o nível de cor, em questão aqui, com a intensidade de cores vermelho, desde o preto até o vermelho mais puro, e as escalas de vermelho intermediárias, do verde a mesma coisa e do azul. A imagem colorida. E através do histograma podemos aplicar algumas técnicas como alterar o brilho da imagem, Então, se tivermos que alterar o brilho, podemos somar uma constante aos níveis de cinza da imagem. Então, essa imagem vai clarear, vai ficar mais clarinha. Então, aqui foi feito um clareamento, por exemplo, dessa imagem. Podemos ver aqui o processamento da imagem. E também tem a parte da suavização. Suavização e realce são técnicas de pré-processamento. Então, os filtros de suavização são usados em tarefas de pré-processamento, como remoção de pequenos detalhes, então remoção de ruídos, que são informações que não fazem parte do objeto, Às vezes veio com um sistema de aquisição da imagem, com um raio-x, um ultrassom, veio ruído. Então, existem filtros para suavizar os ruídos, porém, esses filtros, eles provocam um borramento, tá? É uma característica deles. Tem que ser para lá. Então, para fazer esses filtros de suavização, são utilizados templates. Templates é uma máscara, tá? Normalmente é uma máscara 3x3, então isso aqui seria uma máscara. Essa máscara ela tem uns pesos, E essa máscara ela passa pixel a pixel dentro de uma imagem. Então aqui seria uma imagem e aqui seria uma máscara para suavizar a imagem. O pixel, esse valor central aqui, é o limiar da máscara, onde ele será multiplicado, cada um desses pixels da máscara será multiplicado pelo valor da imagem, pelos valores dos pixels da imagem, e é feita uma média ponderada. Então, essa média, o valor dessa média é substituído pelo pixel central. Então, ele vai construir
uma nova imagem baseada nessa máscara. Então isso vai suavizar a imagem. Então o filtro é uma matriz. Então existem vários tipos de filtro e essas matrizes são montadas de acordo com os tipos de filtro específicos. Esse aqui é um filtro que chama média da vizinhança. Seria esse filtro aqui. São multiplicados todos os pixels, numa matriz 3x3, percorre todos os pixels da imagem, fazendo essa multiplicação e depois fazendo a média ponderada. Então isso vai fazer uma suavização na imagem, porém ele tende a dar esse aspecto borrado. Esse aqui é um outro filtro, né, de suavização que é chamado de quantização. Também é feito para realce e o que ele tende a fazer, esse filtro? Ele tende a diminuir a quantidade de distribuição de níveis de cinza. Então aqui seria o histograma, baseado no histograma também, que é o histograma da imagem original, e aqui seria um histograma quantizado, onde foi diminuído a quantidade de níveis de cinza dessa imagem, gerando uma imagem assim. Aqui também, uma aplicação de uma imagem de radiografia odontológica, né? Ele vai fazer um destaque maior entre a região clara e a região escura da imagem, realçando essa imagem. Provocando um realce, né? É que assim, essas imagens, às vezes, elas vêm de outros documentos, às vezes não está com a resolução muito boa, mas se a gente pegar uma imagem passada um filtro pelo MATLAB, alguma coisa assim, a gente consegue ver melhor. Aí tem o splitting também, que é um outro tipo de filtro de realce, né? Que ele vai realçar, ele vai fazer uma diferenciação entre pixels mais escuros e mais claros, né? Diminuindo, subtraindo uma constante dos pixels mais claros da imagem e somando essa constante aos pixels mais escuros. Então os pixels que são escuros tendem a ficar mais escuros e os claros tendem a ficar mais claros. Então ele vai realçar também. Então, aqui numa imagem da área médica, teve um realce entre as estruturas, né, mais escuras e as mais claras. E também escurecendo o fundo da imagem, para realçar a imagem que precisa ser processada. Também existe a equalização. A equalização ele vai fazer uma distribuição uniforme dos níveis de cinza. Vai uniformizar os níveis de cinza. Aqui seria o histograma da imagem original e aqui seria a equalização. Esse tipo de realce, ele consegue fazer o levantamento de estruturas perdidas ou obscuras na imagem. Aqui é um caso da aplicação também, do antebraço. E aqui já começa, existem vários outros filtros, outras técnicas, mas assim, basicamente o funcionamento deles é assim. Aqui já começa a parte do processamento de nível médio, que chamamos também de segmentação. Essa fase é onde procura-se extrair as formas importantes de uma imagem, aquilo que você precisa procurar numa imagem. Então, essa fase tem o objetivo de identificar as formas significantes, né? E esse autor Gonzalez, ele é um autor que tem livros da área de processamento, né? Um autor bastante considerado na área, e ele define como o processo que subdivide uma imagem em suas partes, ou seus objetos constituintes. Então, aqui uma técnica de segmentação é a linearização, que é uma técnica que divide a imagem em duas ou mais partes, considerando valores de limiares. Então, existe uma constante também, um limiar, onde pixels mais próximos, né, desse limiar são escurecidos e pixels mais distantes são clareados. Então, aqui a gente tem uma aplicação da linearização no fingerprint, questão digital, né? Então, destacou a forma do fundo dessa imagem, né? Destacou o que a gente precisava procurar. E aqui também. Dentro da linearização existe a binarização. A binarização é você destacar, você transformar a imagem em apenas dois níveis de cinza, que é o 0 e o 1 apenas, que é o preto e branco, chamado de binarização. Que seria essa imagem que aqui ela é binária. Então a parte do fundo ficou toda preta e a parte destacada ficou toda com pixels brancos. Também, dentro da segmentação, existe detecção de pontos, detecção de linhas e de bordas, né? Esse aqui seria a detecção de pontos da imagem.
utilizando máscaras também. Esse aqui é um template para detecção de pontos. Esse aqui para detecção de linhas. Então, existem templates para detectar linhas na horizontal, na vertical, 45 graus e menos 45 graus. Então, tem uma aplicação aqui da imagem original, detecção de linhas horizontais dessa imagem, detecção de linhas verticais dessa imagem também. E detecção de bordas, que também é muito utilizado, né? Que é um filtro Sobel, bastante conhecido, que ele vai identificar as bordas, as arestas da imagem. A borda, ela é uma fronteira entre regiões com níveis de cinza distintos. Então, esse algoritmo vai destacar essas regiões. Então, existe também o template para identificar a borda da vertical e da horizontal. Se quiser juntar isso tudo numa mesma imagem, é só fazer uma sobreposição de imagens. Aqui também tem uma outra aplicação de bordas, que existe o filtro o Sobel e o Prewitt. Então, aqui no B é o Prewitt e no C é o Sobel. Também todos baseados com templates, todos eles utilizam templates. E tem o processamento em alto nível, que é a parte da interpretação visual dos dados, que são baseados em elementos de interpretação que têm que ser levantados, têm que ser destacados dessa imagem, né? Seria o tom, a cor, textura, forma, tamanho, associação, contexto e sombra. Todos esses parâmetros são elementos retirados de uma imagem. Como aplicação, aqui temos uns sistemas de recuperação de imagem com base em conteúdo, o Database Information Image Retrieval. Esses sistemas, eles recuperam imagens relevantes com base no conteúdo da imagem. Então, nesses sistemas, a consulta é facilitada por meio de classes de consultas genéricas, envolvendo cor, textura, forma, atributos, texto e conceitos de domínio. Essas consultas de cores e texturas permitem os usuários formular a descrição das imagens a serem recuperadas em termos de cor e textura. Então, aqui temos um diagrama que dá para ver. Normalmente, essas imagens são treinadas com redes neurais. Eu tenho aqui o modelo de treinamento, né? Aí são identificados, extraídas informações para gerar um modelo. É gerado esse modelo, várias imagens, uma coleção de imagens são processadas, né? Para identificar, para confrontar, né, os valores com esse modelo gerado, para gerar uma representação. E quando você precisar passar uma nova imagem para fazer esse reconhecimento, então a nova imagem será também extraída os mesmos parâmetros, né? Será gerada uma representação, na qual essa representação vai ser comparada numa base de conhecimento, para ver se existe alguma equivalência dessa imagem lá na base de dados. E ele pode ter algumas variantes, né, da imagem original. No caso, seria que ele deu algumas opções, são variantes das imagens, mas são todas próximas do que ele está buscando. Dentro do reconhecimento e interpretação também, tem bastante uso das redes neurais convolucionais, que são tipo de redes neurais usadas com imagens digitais, onde é possível fazer o reconhecimento facial, reconhecimento também de padrões. Essa é uma tecnologia complexa, requer mais do que apenas o reconhecimento de imagem, mas também análise semântica de grandes conjuntos de dados, que ficam normalmente armazenados numa base de dados. Aqui também, ó, que é a parte do reconhecimento de facial, onde temos a aquisição da face por um sensor, né? Pode ser câmera de vídeo ou foto, detecção da face, a normalização, né? A extração de atributos dessa face e vão ser armazenadas no banco de dados. E aqui seria o reconhecimento, né? Também, aquisição de uma face, a detecção, normalização, extração de atributos e é feito o matching, que é para verificar se existe correspondência dessa face que está sendo obtida com informações que estão armazenadas, né? Para haver o reconhecimento daquela face. Também no banco de dados. Essas informações têm que estar previamente cadastradas no banco de dados. Para a tomada de decisões. E aqui eu trouxe um pouquinho sobre o que eu desenvolvi no meu mestrado, que eu trabalhei com processamento de imagens de radiografia odontológica para análise de evolução da doença periodontal, que é uma doença que ataca
a estrutura de fixação dos dentes na mandíbula. Então, é provocado por bactéria e há a perda óssea. Então, o dente acaba por ficando mole e cai, né? Então, aqui eu fiz um sistema para subtração de imagem. Seria a imagem de referência e aqui uma imagem subsequente, provavelmente tirada após um tratamento ou após um enxerto. Então, essa região aqui é a região onde seria analisada, né? O processamento da imagem analisaria aqui. Então, foi feita uma subtração dessa imagem. Então, essa região, como ela é uma região clara, isso a gente tem que foi adquirido um ganho ósseo nessa região. Se essa região tivesse escura, teria tido perda óssea. Então, como essa região aqui foi uma região clara, foi um ganho. Então, tem a parte também quantitativa do sistema que ele coloca em cores onde foi ganho e qual a porcentagem de ganho. Então, a região laranja teve um ganho de 10% a 20% e a região verde foi um ganho de 20% a 30%. E antes de fazer essa subtração, as imagens passaram por pré-processamento, né? Passaram por alinhamento, porque são imagens tiradas em tempos diferentes. Então foi feito um alinhamento da imagem, rotação, translação, baseado em alguns pontos de referência, para que elas ficassem, as estruturas ficassem uma sobreposta à outra. E a subtração, ela elimina pixels iguais e destaca apenas os pixels diferentes. Então, com base nessa informação, a gente consegue quantificar.